Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentro do Católico. Eu já peço a você, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, é gratuito, você não vai pagar nada. E deixa aí os teus comentários. O YouTube tem restringido, o meu alcance, então a sua curtida é muito importante para fortalecer o nosso apostolado. O evangelho de hoje, dia 23/8/2025, é tirado de São Mateus, capítulo 13, versos do 44 ao 46. Esse evangelho é bastante conhecido, praticamente em quase todos os lugares, ou quase todas as igrejas, encontros, grupos, nós ouvimos a sua leitura, ou fazemos a sua leitura, ou partilhamos, ou pregamos a partir desse texto. Mas eu queria, nessa breve reflexão, poderia até classificar como uma pequena pregação, uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre esse tema, sobre a questão da pobreza aqui neste mundo e o tesouro no reino dos céus. Veja, o evangelho diz assim, Jesus falando, o reinado de Deus se parece com um tesouro escondido no campo. Um homem o descobre, volta a escondê-lo e, todo contente, vende todas as suas posses para comprar esse campo. O reino de Deus se parece com um comerciante em busca de pérolas finas. Ao descobrir uma de grande valor, ele vende todas as suas posses e a compra. Então, Jesus está aqui mostrando que o reino de Deus é algo de extremo valor, a ponto de nós vendermos tudo que nós temos. Veja, o campo, ele encontra um tesouro no campo, porém aquele campo não é dele, então logo aquele tesouro não é dele, porque ele não é proprietário do campo onde ele encontrou o tesouro. E ele não tem como comprar o tesouro. O reino dos céus não pode ser comprado, mas ele compra o campo. Veja a estratégia que Jesus nos apresenta aqui. Ele mostra que existe um tesouro de grande valor e que nós não conseguiremos comprar jamais, porque uma vez Jesus chegou a falar, o que o homem pode dar em resgate da sua vida? Nada. Em outra ocasião, quando Jesus falou que era mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Pedro disse, então, se é assim a condição do homem, quem se salvará? E aí Jesus vai dizer que para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, para nós é impossível conseguirmos comprar o céu. O céu não se compra. Porém, veja, é dito o seguinte, versículo 44 de São Mateus 13. O reino de Deus se parece com um tesouro escondido no campo. O tesouro está escondido no campo. Um homem o descobre, volta a escondê-lo e, todo contente, vende todas as suas posses para comprar esse campo. Então ele compra o campo. E quando ele compra o campo, automaticamente aquele tesouro, por estar no campo que ele comprou, ele se torna proprietário. Ele se torna, vamos dizer assim, que dono daquele tesouro. É como que ele tivesse adquirido aquele tesouro. Porém, ele não adquire o tesouro, ele adquire o campo. E o que é o campo, meu irmão? O que é esse campo? Veja, o tesouro está num campo. O homem descobre aquele campo, vende tudo que tem e compra aquele campo. E ao comprar aquele campo, se torna proprietário também do tesouro que lá está escondido. Uma vez Jesus disse assim, o reino de Deus chegou para vós. Em outra ocasião ele disse, o reino de Deus está dentro de vós. Esse campo é a nossa própria vida. Somos nós mesmos que fomos roubados pelo diabo, que fomos sequestrados de nós mesmos. E aí, nós, quando encontramos a Cristo, o tesouro, nós nos organizamos, vendemos tudo o que nós temos
para comprar de volta aquele campo onde o tesouro está escondido. E aí Jesus vai dizer, por meio do apóstolo São Paulo, lá na carta aos Efésios, é preciso se despir do homem velho e se revestir do homem novo. Jesus diz, quem pode ganhar a sua vida, a não ser aquele que perder a sua vida por amor a Cristo. Ou seja, é você abandonar tudo, é você entender que descobrir o tesouro escondido é descobrir a vida. É você compreender que é preciso sacrificar os demais valores. Não estou falando de valores morais, mas os valores, aquilo que nós temos de mais importante, para podermos adquirirmos de novo o campo. E aí está o nosso tesouro, escondido no campo, que somos nós mesmos. Jesus faz a outra comparação. O reinado de Deus se parece com um comerciante em busca de pérolas finas. Ao descobrir uma de grande valor, ele vai, vende todas as suas posses e a compra. Então ele compra a pérola de valor, porque esta pérola de valor é o seu tesouro, é a vida eterna. Ele não compra, meus irmãos, nós não compramos com o nosso próprio dinheiro, com o nosso próprio tesouro. Nós compramos quando nós renunciamos todos os nossos tesouros, quando nós vendemos tudo que nós temos, para aí sim investirmos a nossa vida naquilo que realmente importa. Veja, muitas vezes nós nos encontramos em situações onde nós nos acomodamos e achamos que nós somos ricos, que nós somos pessoas que temos a riqueza, e uma riqueza que talvez não se acabe nunca mais. Aqui me faz lembrar aquela parábola em que Jesus diz que um homem fez uma grande plantação e a colheita foi muito boa. E ele teve que derrubar os celeiros, que eram pequenos, e construir celeiros maiores. E toda a sua colheita foi depositada naquele celeiro. Só que Jesus vai dizer que quando aquele homem ver toda aquela colheita, ele diz, hoje direi para a minha alma, descansa e dorme, pois tu tens o que é suficiente para muitos anos. Aí Jesus diz, homem tolo, hoje mesmo a tua alma será roubada de ti. Ou seja, hoje mesmo tu morrerás. E aí Jesus diz, e aquele que não plantou, colherá. E aquele que não plantou e nem colheu, vai usufruir daquilo que tu plantastes e colhestes. Então, nós muitas vezes, meus irmãos, nos achamos ricos, nos auto-intitulamos como pessoas que podem dizer para si mesmo, descansa e dorme, pois tu tens o suficiente, quem sabe, para muitos anos ou até para toda a vida. Mas Jesus chama a nossa atenção aqui no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 e seguintes. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, assim diz o Amém, nosso Senhor Jesus Cristo, a testemunha fidedigna e veraz. O príncipe da criação de Deus, ou melhor, o princípio da criação de Deus. Diz Jesus para mim e para você, conheço tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas visto que és morno, nem frio e nem quente, vou te vomitar da minha boca. Dizes que és rico, tens abundância e nela nada te falta, e não te das contas de que és desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. E Jesus nos dá um grande conselho no versículo 18, Apocalipse 3, 18. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareçam as vergonhas de tua nudez, e colírio para ungir teus olhos e poderes enxergar.
corrijo e repreendo os que amo. Ser fervoroso e arrepende-te. Vê, estou batendo a porta. Se alguém escuta meu chamado e abre a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Farei o vencedor sentar-se em meu trono, junto a mim, da mesma forma que eu venci e sentei junto ao meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, escute o que o Espírito Santo diz às igrejas. Veja que Jesus nos aconselha a comprarmos dele ouro. Comprarmos dele ouro, vestes brancas, que é, como diz no capítulo 19 de São João, as obras de justiça, e também comprar vestes brancas que cubra a nossa nudez e não apresente a nossa vergonha. E como se isso não fosse suficiente, ele diz: e comprem também colírio para ungir teus olhos e poderes enxergar. Por que Jesus nos dá tantos conselhos? Porque, meus irmãos, o rico pensa que é dono de tudo. O rico pensa que ele é quem vai comprar o céu. Ele é o seu próprio Deus. É ele aquele que tem o poder para fazer e desfazer no mundo. Quando, na verdade, Jesus vai dizer que é muito melhor ser pobre neste mundo do que ser rico. E por quê? Veja, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de São Mateus, no versículo 3, veja o que Jesus vai dizer. Felizes os pobres de coração, porque o reino de Deus lhe pertence. Veja, feliz os pobres de coração, porque o reino de Deus lhes pertence. Por que Jesus vai elogiar tanto o pobre? Porque Jesus vai dizer que o reino dos céus pertence ao pobre. Porque quando nós somos pobres, meus irmãos, nós não deixamos o orgulho nos destruir, nos consumir. E aqui, claro, eu não estou falando de algumas exceções de pobres que são orgulhosos e que nós poderíamos citar um ditado popular para tais pessoas que parece que tem um rei na barriga. Quando, na verdade, nós devemos nos colocarmos diante do Senhor como pobres. Porque se tem algo que Deus sabe fazer, é cuidar dos pobres. Todo o Antigo Testamento relata para nós Deus cuidando dos pobres, das viúvas, dos coxos e dos estrangeiros. Né? Pobres, viúva, né? Órfão e estrangeiro. São as quatro categorias que Deus ama. E aqui, no primeiro livro de Samuel, Ana, a mãe de Samuel, ela se coloca pobre, poderíamos dizer, como diz aquele ditado, pobre de maré de si. Ou ele é alguém que não tem nem eira e nem beira. Né? E aí, meus irmãos, Ana se coloca diante de Deus nesta pobreza. E veja o que acontece. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 1. E Ana rezou esta oração: meu coração se alegra pelo Senhor, meu poder se exalta por Deus. Minha boca ri dos meus inimigos, porque celebro tua salvação. Não há santo como o Senhor, não há rocha como o nosso Deus. Não multipliqueis discursos altivos, não brotem da boca arrogâncias, porque o Senhor é um Deus que sabe, Ele é quem pesa as ações. Os arcos dos valentes se rompem, mas os covardes se cingem de coragem. Os fartos são contratados por um pão, mas os famintos engordam. A mulher estéril dá à luz 7 filhos, mas a mãe de muitos fica estéril. O Senhor dá a morte e dá a vida, afunda no abismo e levanta. Dá a pobreza e a riqueza. O Senhor humilha e eleva. Ele ergueu do pó
Ele ergue do pó o desvalido, levanta do lixo o pobre, para fazê-lo assentar-se entre príncipes e herdar um trono glorioso. Então, veja que o pobre, diante de Deus, ele tem valor. Quando nós olhamos para o Senhor e usamos ou parafraseamos aquilo que disse São João Batista, que eu diminua para que ele cresça, pois eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. E aí, meus irmãos, nós podemos ouvir, ou melhor, presenciarmos na nossa vida prática aquela frase de Jesus que vai dizer: aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Então, nos humilhemos na presença de Deus e Ele nos exaltará, para a honra e glória do seu santo nome. Peçamos ao Senhor a graça de sermos pessoas mais pobres e humildes diante do Senhor, porque quando somos pobres, Ele cuida de nós. Quando somos ricos ou um pobre altivo, um pobre orgulhoso, um pobre que se acha a última Coca-Cola do deserto, Ele não olha para nós. Deus ama o pobre, mas o pobre humilde, o pobre de coração puro, o pobre que sabe olhar para si mesmo e reconhecer: eu não tenho nada que não me tenha sido dada pelo meu Deus. Por isso, muito obrigado, Jesus, pelo tesouro que o Senhor coloca em nossas mãos. Mãos de argilas, mãos de barro, mas é um tesouro guardado nesse vaso de argila. Que Deus nos ajude, que a Santíssima Virgem Maria nos auxilie nesse caminho verdadeiramente de vender tudo, de nos desapegarmos de tudo para nos aproximarmos de Cristo. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Amém.